Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o depoimento de Bolsonaro ao STF. No centro das investigações que apuram uma possível tentativa de golpe, após as eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, dia 10, para prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele é um dos principais investigados na ação penal que apura a suposta articulação para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que figura entre os 8 acusados do chamado núcleo duro da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, respondeu por cerca de 2 horas às perguntas do STF. A acusação sustenta que o grupo teria planejado medidas inconstitucionais com o objetivo de romper com a ordem democrática e manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Logo no início do depoimento, Bolsonaro fez questão de rejeitar qualquer envolvimento com planos de golpe. Segundo ele, jamais houve qualquer tipo de conversa ou deliberação dentro do governo sobre uma possível ruptura institucional. Em suas palavras, da minha parte, nunca se falou em golpe. Golpe é algo inaceitável. É fácil começar, mas as consequências depois são imprevisíveis e desastrosas. O Brasil não poderia correr esse risco. Nunca cogitamos essa possibilidade. A Procuradoria, no entanto, baseia parte das acusações nos relatos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. De acordo com ele, o ex-presidente teria recebido uma minuta de decreto com conteúdo golpista que previa, entre outras medidas, o estado de sítio e até a prisão de ministros do Supremo. Ainda segundo Cid, Bolsonaro teria sugerido alterações no documento, inclusive a inclusão da prisão de autoridades. Ao ser confrontado com essas declarações, o ex-presidente negou veementemente qualquer participação na elaboração ou edição do documento. Ele afirmou desconhecer a origem e o conteúdo integral da minuta e reforçou que sempre atuou dentro dos limites da legalidade. Essa minuta, pelo que sei, não tinha nem cabeçalho nem assinatura. Não fui eu que redigi nada, não orientei ninguém. Sempre me posicionei ao lado da Constituição. Falar em minuta de golpe é algo completamente absurdo, declarou. Um outro ponto sensível do depoimento foi a suposta disposição do então comandante da Marinha, Almir Garnier, de apoiar com tropas uma eventual ação que impedisse a posse de Lula. Bolsonaro negou qualquer intenção nesse sentido e disse que nunca houve sequer clima para isso dentro do governo. Não existia base, apoio, nem ambiente para qualquer movimento fora das 4 linhas. Um estado de sítio, por exemplo, exigiria outro tipo de discussão, outra situação. Isso nunca foi tratado seriamente, afirmou. Em relação às críticas que já fez publicamente contra ministros do STF, Bolsonaro recuou, disse que se excedeu e pediu desculpas. Reconheço que falei o que não devia. Acusar sem provas é errado. Não tive a intenção de levantar suspeitas sobre a conduta de ninguém do Supremo. Me desculpem por isso, tá? Afirmou num tom mais conciliador. Outro ponto abordado foi sua insistência em defender o voto impresso. Questionado se essa pauta fazia parte de uma estratégia para enfraquecer o processo eleitoral, ele negou. Defender o voto impresso não é crime. Sempre falei em respeito à Constituição. Nunca atuei fora da lei. Sim, às vezes falei de forma mais dura, usei termos inadequados, me irritei, mas sempre acreditei que era meu dever levantar esse debate, justificou. O nome do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também apareceu durante o interrogatório. A PGR aponta que Bolsonaro teria pressionado o então ministro para que o relatório das Forças Armadas questionasse a segurança das urnas eletrônicas. Bolsonaro mais uma vez negou. Não houve nenhuma pressão. O que houve foi o cumprimento de um papel institucional das Forças Armadas que acompanharam o processo eleitoral a pedido do próprio TSE. Jamais interferi nesse relatório ou orientei qualquer conteúdo, pontuou. Um episódio que chamou a atenção nos bastidores militares e foi relembrado durante o depoimento diz respeito à suposta voz de prisão que teria sido dada por Freire Gomes, então comandante do Exército, ao ex-presidente durante uma reunião. O brigadeiro Batista Júnior chegou a afirmar que Bolsonaro foi alertado de que, caso tentasse algo fora da Constituição, seria detido. Bolsonaro rejeitou completamente essa narrativa. Nunca recebi voz de prisão. Isso não aconteceu. As Forças Armadas sempre prezaram pela hierarquia. Se eu tivesse desconfiado que o comandante da aeronáutica, por exemplo, estivesse participando de algo fora da lei, eu o teria substituído. Mas isso nunca foi necessário, porque esse tipo de plano nunca existiu. Além de Bolsonaro, também prestaram depoimento nesta semana outras figuras-chave da antiga gestão, entre elas Mauro Cid,
Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-defesa, e Walter Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Essa etapa de interrogatórios é uma das últimas antes da conclusão do processo. O julgamento dos réus, que pode resultar em condenações ou absolvições, está previsto para o segundo semestre deste ano. O STF ainda irá analisar todo o conjunto de provas, depoimentos e elementos levantados pela investigação. Enquanto isso, Bolsonaro mantém seu discurso de que foi alvo de perseguição política e que jamais compactuou com qualquer movimento que atentasse contra a democracia. Ele encerrou seu depoimento reafirmando sua lealdade às instituições e ao povo brasileiro. Nunca passou pela minha cabeça dar um golpe. Isso é coisa que só existe na ficção ou na cabeça de quem quer me derrubar a qualquer custo, disse. O desenrolar desse processo será crucial não apenas para o destino político de Bolsonaro, mas também para a história recente do país. O julgamento poderá definir até onde foi o limite da atuação do então presidente e de seus aliados, e o quanto a democracia brasileira esteve, ou não, ameaçada naquele período conturbado que se seguiu à eleição de 2022. Este foi mais um vídeo do canal Direto ao Ponto. Se inscreva no canal, curta e não esquece de ativar o sininho para acompanhar mais informações. Até a próxima!